Um abraço para você ligado no portal criativoonline.com.br, de volta ao vivo aqui na nossa redação com o programa Criativa Notícias para esta sexta-feira, portanto, dia 18 de dezembro do ano de 2020, com muita informação para você, agradecendo a todos que são nossa razão de ser, nossa razão de existir. Para você que perdeu aí alguma das nossas entrevistas durante a semana, aí uma entrevista criativa com o Iago Lázaro, logo mais à tarde um programa especial com um resumo de tudo que aconteceu durante a semana, entrevistas na segunda, na terça, na quinta e também na quarta-feira, detalhes aqui na criativoonline.com.br, só não entrevista hoje, tá bom? Mas segunda, terça, quarta, quinta e quinta-feira, entrevistas em alguns dias, com exceção de quarta-feira, aliás, todos os dias, com exceção de quarta-feira, em dois momentos, né? Entrevistas pela manhã e também entrevistas pela tarde. Você confere logo mais à tarde com o Iago Lázaro os melhores momentos dessa entrevista criativa aqui na criativoonline.com.br. Semana que vem já uma outra levada, né? Várias outras entrevistas programadas já estão sendo aqui pela criativoonline.com.br, já pré-agendadas. Estamos aguardando apenas a definição dos nossos convidados. Retransmissão do programa Criativa Notícias pela Rádio Transvale FM. Valeu, Aninha! Rádio Transvale FM, a Princesinha do Vale, retransmitindo aí a nossa entrada ao vivo, nosso Criativa Notícias de hoje, tá certo? Então vamos às notícias da Covid-19 em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo? Vamos sim, vamos acompanhar. Vamos lá, agradecendo a todos que são a nossa razão de ser, nossa razão de existir, nosso parceirão aí, Vinícius Cunha. Valeu, Vinícius, um abraço, bom dia. Júnior Reis, ligadinho na Criativa, à tarde, melhores momentos, inclusive, da entrevista de Júnior. Júnior que deu entrevista ao vivo ao Iago Lázaro na tarde de ontem, aqui na redação da criativaonline.com.br. Promag, ligadinha na Criativa, valeu então. Hoje tem uma fala do presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel das Matas, indicando que o imbróglio aí da falta de pagamento de servidores municipais que ainda não receberam seus salários ainda continua. Daqui a pouquinho a fala do Marquinhos, presidente da Câmara. Tem a fala também do Vanderlei Luxemburgo, que está internado. O estado dele está instável, mas ele tem a fala daqui a pouquinho aqui na criativoonline.com.br. Tudo isso e muito mais dentro de instantes. Mas agora nós vamos às notícias da Covid-19. 3 casos positivos e 9 recuperados em Amargosa. Foram 11 coletas PCR. 3 resultados positivos, 17 resultados negativos, 9 pacientes já recuperados em Amargosa. Boletim completo na criativoonline.com.br. A Prefeitura de São Miguel das Matas, no Vale do Jiquiriçá, adquiriu equipamentos para o Centro de Referência em Síndrome Gripal, além de material educativo para a realização de ações de promoção à saúde e combate à Covid-19. Anexo documento com detalhes do contrato no valor de R$ 223.280. Na Criativa Online você confere esta matéria, inclusive anexo a ela o contrato, o extrato do contrato de número 127 de 2020, tá bom? Então, todos os detalhes para você. Município de Santo Antônio de Jesus registrou nesta quinta-feira 20 novos casos da Covid-19, um crescimento aí de 0,5% em relação ao número de casos do dia anterior. A média taxa de crescimento da Covid no município nos últimos 7 dias foi de 1,3%. Detalhes. Abraço, bom dia para todos aí. A Carmen Azevedo desejando. Prefeito Fernando Gomes, prefeito de Itabuna, testa positivo para a Covid-19. A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal informou e acrescentou que Fernando segue em isolamento domiciliar, mas sem apresentar sintomas característicos da doença. Os casos ativos na Bahia sobem pelo segundo dia consecutivo. Santo Antônio de Jesus entre os 10 municípios do estado com maior número de casos. Os casos ativos da Covid-19 pelo segundo dia crescem na Bahia, no estado da Bahia, segundo o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria da Saúde do Estado, a CESAB. Depois de crescer 11.302 na terça-feira,
para 11.859. Na quarta, agora o número de contaminados é de 12.719 em todo o estado. Os 10 municípios baianos com mais casos ativos são, claro, Salvador, a capital baiana, não podia ser diferente, Vitória da Conquista, maior até do que Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia. Feira de Santana vem em terceiro lugar, Itabuna é o quarto, Ilhéus vem em quinto, Ceabra, na Chapada Diamantina, é o sexto, Jacobina, nono, Jequié, décimo, depois seguido de Santo Antônio de Jesus e Irecê. Portanto, Salvador, 1, Vitória da Conquista, 2, Feira de Santana, 3, Itabuna, 4, Ilhéus, 5, Ceabra, 6, Jacobina, 7, Jequié, 8, Santo Antônio, 9 e Irecê, 10. Refazendo aí a conta para você que está em casa nos assistindo e a nossa razão de ser, nossa razão de existir. Bom dia, família. Tenham todos um ótimo dia, belíssimo final de semana. Para todos, São Miguel das Matas, que São Miguel nos proteja. São Miguel Arcanjo, Arcanjo Miguel, desejando aí a Cleidiane. O Brasil registrou 1.092 novos casos de mortes da Covid-19, segundo a atualização do Ministério da Saúde. Com isso, o país voltou ao nível de setembro, o último dia em que foram registrados mais de 1.000 óbitos em um único dia. 30 dias foi no... Cadê? O último dia em que foram registrados mais de 1.000 óbitos foi no dia 30 deste mês. Quer dizer, realmente é mês de setembro, ele quer dizer, a matéria quer dizer, né? A matéria trata. Então, vou repetir aí. Brasil registra 7.110.434 casos da Covid-19 e 1.092 mortes em 24 horas, conforme o Ministério da Saúde, dados publicados no final da tarde e início da noite de ontem. Lucinéia Souza, saúde e paz, um dia abençoado para todos nós. A organização defende, no Dia dos Migrantes, sua inclusão após pandemia. A mensagem foi divulgada pelo diretor-geral da OIM, Antônio Vitorino. A Organização Internacional para as Migrações lembra que hoje, dia 18, é o Dia Internacional dos Migrantes. E o papel desempenhado por eles na luta da Covid-19 precisa ser protagonizado e depende que essas pessoas não sejam esquecidas na vida após a pandemia. O Papa Francisco lembrou as últimas vítimas da pandemia e os que se dedicaram ao cuidado dos doentes, em mensagem pelo Dia Mundial da Paz, e pediu que as vacinas cheguem também aos países mais pobres. Na mensagem, pelo 54º Dia Mundial da Paz, 2021, 1º de janeiro, com o título A Cultura do Cuidado como percurso para a paz, divulgada nesta quinta-feira, ele disse que a pandemia agravou outras crises, como a climática, a alimentar, a econômica e a migração. Detalhes na criativaonline.com.br, tá certo? O presidente francês Emmanuel Macron teve o resultado positivo para a Covid-19, informou a presidência francesa, mas não se sabe de imediato onde ele contraiu o vírus. Maiores detalhes, acesse www.criativaonline.com.br. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Ricardo Lewandowski, decidiu que os estados, municípios e o Distrito Federal poderão importar vacinas contra a Covid-19 que foram aprovadas pelas autoridades sanitárias de outros países. Na decisão, o ministro autoriza a importação somente diante de eventual descumprimento do Plano Nacional de Vacinação e se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não expandir a autorização para o uso de imunizante em 72 horas, prazo previsto em lei. Detalhes na Criativa, mais um capítulo da vacinação no país. E por falar em vacinação contra a Covid-19, também o Supremo Tribunal Federal, o STF, deu aval para que os governos locais possam estabelecer medidas para a vacinação compulsória da população contra a Covid-19. Conforme o entendimento da União, os estados e o Distrito Federal e os municípios podem estabelecer medidas legais
pela obrigatoriedade, mas não podem determinar a vacinação forçada. Daqui a pouquinho você tem também secretariado anunciado em Santo Antônio de Jesus e São Miguel das Matas. Apenas uma dúvida, apenas a dúvida com relação à pasta da saúde. As outras pastas, os outros nomes estão já definidos. Ainda não houve a confirmação oficial, mas é claro, a gente conversa nos bastidores e já temos a informação de todos os secretários confirmados até agora. É claro que ainda não oficial, porque precisam ser homologados os nomes, precisam ser, é claro, apresentados oficialmente. Entretanto, apenas a dúvida da Secretaria de Saúde, apenas a dúvida da pasta da saúde. A última pasta a confirmar esta semana foi a pasta da assistência social, já confirmada também. E apenas a dúvida com relação à saúde de São Miguel das Matas. Daqui a pouquinho na Criativa Online, prefeito eleito Genival de Olinda anuncia secretários e dirigentes em Santo Antônio de Jesus. Tá bom então? Vamos seguindo com muita informação para você, sempre com apoio mais que especial, dentre tantos outros, da Core Odontomédica. Core Odontomédica. Vamos seguindo com muita informação para você, muito mais aqui no programa Criativa Notícias. Vamos ouvir a fala do Marquinhos falando sobre o imbróglio com relação ao salário de servidores aqui de São Miguel das Matas que continuou sem receber os seus proventos. Dena Silva, Magnólia Brito, Carmen Azevedo, Almir Pereira Bastos, valeu, um abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Vamos ouvir então aqui a fala do Marquinhos. A gente fica triste porque é uma situação que a gente não queria que tivesse acontecendo, porque cada profissional tem seus compromissos e assim a gente sabe que as pessoas são contratadas que pode ser demitido, mas pelo que a gente sabe, essas pessoas não tinham sido demitidas. Trabalharam e quando chegou no final do mês ficaram sem receber seu salário e com seus compromissos para ser cumprido. Eles nos procuraram, a gente sentou aqui com eles, discutiram, encaminhei um ofício ao gestor, mas até o momento não nos respondeu e também acredito que não deu resposta para essas pessoas, para esses funcionários. Espero que ainda possa ser resolvido, certo? Porque a gente tem que estar trabalhando e respeitar o direito de cada um, porque se eles trabalharam, tem o direito. E que nem eu falei assim, eu acho também que os responsáveis pelas pastas, os secretários de cada setor, de cada funcionário também, deve estar contribuindo com isso, porque eles sabem se o funcionário estava em atividade ou não, eles sabem se eles demitiram o funcionário ou não. Então faz essa parte, eu sei que o gestor é o responsável por tudo, mas em cada secretaria tem um gestor também. Porque se o secretário responde pelaquela pasta, ele sabe quem é o funcionário que ele tem naquela secretaria. Então se o funcionário trabalhou, eles têm por obrigação de encaminhar o gestor que o funcionário estava em atividade e que tem que ser recebido. Então isso aí a gente espera que se resolva o mais rápido possível. Assim, fico sentido porque Zé é um cara que gosto muito de Zé, certo? Sei que politicamente ele não decolou, o povo não aceitou o nome dele. E sempre vinha falando que por ele não cair nas graças do povo como político, mas pelo trabalho que ele vinha fazendo, pelas obras que ele conseguiu fazer no nosso município, eu admirava ele. E infelizmente a gente fica frustrado com um final de mandato dessa maneira. Não sei o que é que se passa na cabeça dele, porque eu acho que deveria, a mesma coisa que ele veio fazendo no início, que por mais que a população não aderiu o nome dele, mas que ele pudesse estar encerrando agora o seu mandato com a cabeça erguida e que a população reconhecesse que ele fez o papel dele. Vamos sequenciando com o nosso Criativa Notícias de hoje, com muita informação para você. Durante a entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, o prefeito eleito da cidade de Santo Antônio de Jesus, Genival de Olinda, anunciou os secretários e dirigentes que farão parte do seu governo a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Para a CEPLAN, Secretaria de Planejamento, Marcelo Barreto. Para a Cefaz, Secretaria da Fazenda, Bernardo Andrade de Jesus. Para a SEDEMA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, o secretário é o Enderson Brito. SMS, Secretaria Municipal de Educação, Maria Renilda Barreto.
Na saúde, na pasta da saúde, Leonel Cafezeiro, como já havíamos inclusive anunciado anteriormente. Para a Secretaria de Cultura, Silvia Brito. Para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Gilzonilda Correia Bonfim. Para a Secretaria de Assistência Social, Andressa Andrade Soares de Souza. Na Secretaria de Esportes e Lazer, Carlos Alberto da Silva Mercedes. Na CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, André Souza Gomes de Araújo. Na Secretaria de Serviços Públicos, CESP, Carlos Antônio Santana Andrade. Todos os detalhes na criativaonline.com.br, inclusive um pouco da história de cada um desses novos secretários lá em Santo Antônio de Jesus. Abraçando a Josiane Miranda, chegou para assistir, para nos acompanhar. Valeu então? Vamos seguindo. Um homem de 57 anos tentou contra a própria vida na cidade de Varzedo. José de Jesus Santos, residente na rua Helenita Bittencourt, tentou suicídio fazendo um corte na garganta. O mesmo foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, o Hospital Regional em Santo Antônio de Jesus, onde ficou internado. Matéria aí do Tribuna do Recôncavo, Hélio Alves acompanhando tudo de perto lá também na cidade de Varzedo. O advogado Rafael Mascarenhas, de 25 anos de idade, filho de Elísio Medrado, foi nomeado presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, subseção Valença. A Comissão de Direito Imobiliário é um órgão que tem o papel fundamental de auxiliar e assessorar o Conselho e a diretoria da OAB, no que diz respeito às demandas jurídicas imobiliárias, além de elaborar projetos, programas e ações também que possam ajudar e servir a sociedade. Matéria completa na criativaonline.com.br. Os vereadores e suplentes eleitos nas eleições de 2020 foram diplomados nesta quinta-feira em Vitória da Conquista pelo Tribunal Regional Eleitoral. O prefeito Rezen Guzmão, do MDB, a vice-prefeita eleita Sheila Lemos, do Democratas, também foram diplomados. Todos os vereadores no município são 21 vereadores. Lista completa na Criativa Online. Você acessa também, confere o vídeo, transmissão ao vivo em loco pela criativaonline.com.br. O Grupo APA, Grupo de Proteção dos Animais de Amargosa, volta a pedir ajuda para manter as contas e continuar prestando o serviço de resgatar e cuidar dos animais de rua. Pois é. Tem projeto de lei voltado para essa situação. A Câmara lá propôs. Como se encontra? Existe força, se quiser aprovar, é claro. Como é que está o poder público lá em Amargosa para esta situação? Afinal de contas, os animais de rua são animais soltos nas ruas, também são problemas relacionados à saúde pública, né? Enfim. Vamos sequenciando com outras informações para você. A cadelinha Xena foi resgatada em Salvador com maus tratos e agora precisa de ajuda para se manter viva. Um grupo de proteção de animais na capital baiana e alguns no interior estão fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro para cuidar do animal. Tem o link abaixo, tem também um vídeo da cadelinha na criativaonline.com.br com muita informação para você. Eu vou trazer um detalhe aqui. Olha, o técnico Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos de idade, hospitalizado com sintomas do novo coronavírus, está com a Covid, apresenta quadro estável, mas ainda segue sem previsão de alta. Vamos conferir inclusive um vídeo, ele mesmo falando sobre a situação dele. Ele está internado na capital paulista, lá em São Paulo. Oi, bom dia, galera. Falta um pouco diário da noite, mas depois voltou. Tá. Mas tô bem, vira barba, fica com aspecto ruim. Essa médica aí é assistente do Dr. Esper, tá?
Qualquer informação peguem com ela. Mas eu tô bem. Acordei bem melhor hoje. Acordei bem melhor. Eu nem me fui medicado ainda. Só não tomei café. Estou um pouco cansado. Tchau. Beijo. Vamos sequenciando com o nosso Criativa Notícias. Nesta sexta-feira, dia 18, inicia o Amar Center, no Amar Center, em Amargosa, né? A feirinha de Natal produzida pelo grupo Amarte. Feirinha que contará com a exposição de produtos artesanais locais, como bonecas de pano, peças de crochê, bordados e outros. Nesta edição, a grande novidade é a venda de comidas variadas, possibilitando ao público presente provar diversas opções gastronômicas no local. Natural da cidade de Lafayette Coutinho, aqui no Vale do Jiquiriçá, casado, pai de 4 filhos, avô de 3 netos, Hélio Romão foi eleito 8 vezes consecutivas como vereador, de 82 a 2016, e eleito vice-prefeito pelas eleições de 2016, com mandato de 2017 a 2020. Na mesma chapa nas eleições deste ano, também foi reeleito para o mandato 2021 e 2024, lá no município de Lafayette Coutinho. Portanto, vice-prefeito Hélio Romão é diplomado aí pela 10ª vez aqui no Vale do Jiquiriçá, na cidade de Lafayette Coutinho. Os estudantes: Claivre Silva, 16 anos, Valmir Filho, também 16 anos, e Franciele Sampaio, de 17, que cursam o 2º ano do Colégio Estadual Pedro Calmon, em Amargosa, desenvolveram o projeto Paper Clean, que visa a construção de um equipamento para a desinfecção de papéis. Detalhes na criativaonline.com.br. Leia a matéria, confira todos os detalhes, tá bom? Trabalhamos, merecemos respeito, dizendo aí Carmen Azevedo com relação à matéria do Marquinhos, o presidente da Câmara, né? Uma vergonha, prefeito Zé Renato, tirar o dinheiro e o pão de cada dia do trabalhador. Reforçando aqui, repito, Marquinhos, presidente da Câmara, concedeu entrevista à Criativa Online indicando de que o imbróglio com relação ao salário de funcionários da Rede Municipal de São Miguel das Matas, de diversas pastas, né? Mas, é claro, uma quantidade maior de funcionários da educação que trabalharam e não receberam continua do mesmo jeito. Segundo Marquinhos, o ofício encaminhado para a Prefeitura Municipal não foi respondido. E eu não fiz até contato com a Prefeitura e aguardo resposta também com relação a essa situação. Se a Prefeitura tiver uma nota, pode nos encaminhar para que a gente possa publicar também. Prosperando a ação de investigação judicial eleitoral, a vaga será dada ao PTB, no caso ao suplente de vereador diplomado hoje, Edivaldo Ferreira Júnior. Vou voltar aqui, Edivaldo Júnior deverá ser diplomado como vereador em Vitória da Conquista, porque existem investigações com relação a candidaturas fantasmas. PRTB pode perder o único vereador eleito por suspeita de candidaturas laranjas em Vitória da Conquista. Tem detalhes na criativaonline.com.br. Pauta especial, mais que especial, né? Do Manuel Guzmão, como sempre, atuando atento ali à Vitória da Conquista e ao sudoeste baiano, aos municípios ali do seu entorno. Selma Ribeiro, bom dia para você também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, tá bom? Polícia Civil de Santo Antônio de Jesus prendendo aí acusado de agredir mulher. E mais um homem foi preso também pela polícia de Itatim por violência doméstica. Detalhes que você confere acessando www.criativaonline.com.br. Vamos sequenciando, daqui a pouquinho, finalizando o nosso programa, tem um vídeo bacana da Fazenda Aliança aqui em São Miguel das Matas. Segura aí, não deixe de assistir não, viu? No final do programa de hoje tem um vídeo bacana da Fazenda Aliança aqui em São Miguel das Matas, um vídeo produzido aqui pela criativaonline.com.br. Tinha anunciado ontem, hoje, é claro, você vai acompanhar esse vídeo. Quero lembrar que logo mais à tarde tem os melhores momentos da entrevista criativa ao longo da semana com Iago Lázaro realizado aqui na Criativa. Vai ser à tarde os melhores momentos aqui na Criativa Online, não esqueça, tá bom? O prefeito deveria honrar com o compromisso dele, esteve na prefeitura por 4 anos, fomos nós que o colocamos lá, desejando aqui a Gilvânia Guimarães, Fia Dias chegando para assistir, para nos acompanhar também.
Os resultados das principais atividades econômicas da Bahia apresentaram um processo de recuperação no terceiro trimestre de 2020 em relação ao segundo do mesmo ano, deste ano de 2020. As informações foram divulgadas no boletim Conjuntura da Bahia, terceiro semestre de 2020, da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI. A autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento, a CEPLAN. Detalhes na criativoonline.com.br. Belkiana Jobson, um abraço, bom dia. Cortaram já aí, não foi? Graças a Deus. As árvores aí. Recentemente nós colocamos uma matéria falando sobre vegetação na fiação lá na estação, no bairro da estação. Graças a Deus que a Coelba já deu as caras e fez a poda dessas árvores, já que estava oferecendo perigo aí para os moradores. A Câmara dos Deputados aprovou por 417 votos a 15 o projeto de lei 4.372 de 2020, que regulamenta aí o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, a partir do próximo ano, ano de 2021. O texto segue para a sanção presidencial. A Undime e outros órgãos, outras instituições também tensionaram bastante, porque o imbróglio, a possibilidade de que recursos públicos pudessem financiar a educação que não é pública, a educação também não pública, podia acontecer. Já é pouco que se tem para a educação pública, ainda destinar recursos da educação pública para outras instituições que não são públicas. E aí o tensionamento aconteceu, voltaram atrás, tomaram vergonha na cara, porque sabe que a pressão... Vergonha na cara não é bem esse o termo, mas quando a pressão acontece, eles voltam atrás. Político é assim. Político não está preocupado com muita coisa, não. Político só se preocupa com a pressão. Se tem pressão contra ele, ele recua. Se não tem, ele vai ao bel prazer. Sempre assim. Onde é que é diferente? Em que esfera é diferente? Nenhuma. Em lugar nenhum é diferente. Em esfera nenhuma é diferente. Tem pressão, ele recua. Não tem, ele segue ao bel prazer. Sequenciando, testemunhas do processo de impeachment contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, começaram a ser ouvidos pelos integrantes do Tribunal Especial Misto, formado por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal Especial é presidido pelo desembargador Cláudio de Melo Tavares, que também preside o Tribunal de Justiça. Maiores detalhes, acesse www.criativoonline.com.br. Passando aqui rapidinho, abraçando a Viviane de lá de Amargosa, abraçando também o Assis em Santo Antônio de Jesus, abraçar também ao Paulo Ferraz lá em Curitiba ligado, Manuel Guzmão e Vitória da Conquista ligadinho na criativaonline.com.br. Abraçar também o Del aqui em São Miguel das Matas, é o André Garcês, o Del. Valeu, todos ligadinhos na Criativa. Ao Neide Renato, hoje Neide Vanúzia, né? Neide Vanusa. Ligadinho também na criativaonline.com.br. Belkiana dizendo aqui sim, cortaram. Valeu, qualquer informação estamos aqui à inteira disposição, tá bom? Bom dia, Magno, desejando aí a Eliana. E nós vamos chegando ao finalzinho do nosso programa, o nosso Criativa Notícias de hoje. Antes, a imagem que eu disse para vocês, o vídeo que eu disse para vocês da Fazenda Aliança, a fazenda de propriedade aí do Osório Filho, Osorinho aqui em São Miguel das Matas. Uma fazenda que é particular, é privada, privativa, tem um campo de futebol também, um campo society, mas sempre utilizado pela comunidade e pela sociedade miguelense. Vamos acompanhar.
Muito bem, vídeo é produzido aí pela criativaonline.com.br. Muitas pessoas dizendo aqui, lindo lugar, fazenda linda, dizendo aqui a Cleidiane, também a Fia Dias, a Luciane Cerqueira, Mendes, a Sila da Muquiba também dizendo aqui o seguinte: bom dia, Magna, Zé Renato chegou ao final do ano e não recebemos o nosso salário do mês de outubro. Ela lembrando aqui também da necessidade de pagar. Se o funcionário trabalhou, tem que receber sim. A possibilidade existe, se não pagar nesse mandato pode ser empenhado, pode ser definido para pagar na próxima gestão, enfim. As possibilidades legais existem, são as mais diversas. E é claro, os órgãos de controle também precisam se posicionar com relação a esta situação. Digo se posicionar formalmente, não é? Bom dia, manda um alô aí para o distrito de Serrana, valeu! Leandro, um abraço, chegando ao finalzinho do nosso Criativa Notícias de hoje, dizendo para você o seguinte: se tiver que sair de casa, volte para sua casa melhor, afinal de contas é para as nossas famílias que nós voltamos. Sempre logo mais à tarde, um especial das entrevistas realizadas durante a semana, inclusive ontem o Gilvan traz uma fala com relação a essa situação também, o Gilvan Quadros, falando um pouco sobre, inclusive, fatos relacionados ao plano de cargos e remuneração, uma portaria que deveria ser publicada e ainda não foi publicada, indicando aí aquilo que preconiza a legislação nacional com relação àquilo que está assegurado para o profissional de carreira junto ao plano de cargos e remuneração. Então, maiores detalhes logo mais à tarde, você confere ao vivo. As entrevistas foram realizadas na segunda-feira, duas entrevistas na segunda, 2 na terça, 1 na quarta e ontem, quinta-feira, 2. Então você vai ter os melhores momentos dessas entrevistas ao vivo logo mais à tarde aqui na fanpage da criativaonline.com.br. Nós seguimos juntos como sempre, claro, com os pés no chão e o coração onde for preciso. Repito, se tiver que sair de casa, volte para sua casa melhor, afinal de contas é para as nossas famílias que nós voltamos sempre. Abraço a todos da Rádio Transvale FM, a Princesinha do Vale. Lili Souza chegou para assistir, bom dia, valeu. Lili Souza, valeu, um abraço, viu? Até a próxima, se assim Deus nos permitir.